Olá, tudo bem? Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido boa, né? E mais um dia que se chega para nós estarmos aqui junto com o nosso canal, estudando a Palavra de Deus e dando continuidade a essa maravilha que é conhecer, né, as mensagens que Deus deixou para nós, a fim de que nós pudéssemos alcançar o direito de morarmos com Ele nas mansões celestiais. Você se lembra de como nós terminamos o capítulo 2 de Gênesis? Isso mesmo, com o casamento realizado por Deus, né? Agora imagine a família perfeita, recém-criada pelo próprio Deus. O homem não foi criado e deixado a esmo, né? Deixado à própria sorte. Vocês se lembram que Deus deu orientações diretas para eles, para Adão e para Eva? Ele explicou direitinho sobre as árvores, né? De qual poderiam comer e que havia uma que deveria ficar reservada, que era a representação da obediência. Representava então o conhecimento do bem e do mal. Para entender a origem do pecado no mundo, nós precisamos entender quem trouxe a desobediência para o mundo. Por isso hoje nós vamos nos deter um pouquinho em conhecer a pessoa de Lúcifer, o que a Bíblia fala sobre ele, e o que ficou registrado para que nós pudéssemos então ter ciência sobre a vida desse anjo que um dia esteve ao lado de Deus e hoje nós o chamamos de inimigo de Deus, né? Porque todo aquele que está contra Deus é inimigo de Deus. E nós vamos estudar então um pouquinho sobre essa pessoa, vamos conhecê-lo e saber como é que ele fez para trazer, né, o pecado até o mundo. O pecado não se originou na terra, o pecado teve origem no céu, por isso a necessidade de Jesus vir e morrer em nosso lugar, porque como o pecado originou no céu, através também de uma pessoa do céu pura, sem mácula, é que o pecado seria retirado da terra. Vamos pedir a Deus que nos abençoe para que a gente possa entender esse estudo e fazê-lo como a vontade de Deus pede. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós pedimos a Deus as Tuas orientações neste momento, porque não podemos estudar e entender a Tua Palavra se o Senhor não estiver conosco através da pessoa do Teu Santo Espírito. Pedimos também que o Senhor esteja conosco ao longo do dia, ao longo da semana, nos observando, nos abençoando e nos dando a oportunidade de sermos as pessoas que o Senhor espera que sejamos. Tem misericórdia de nós pelos pecados que ainda cometemos, pelos rancores que mantemos em nosso coração, mas ajuda-nos a mudar isso e que nós possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor, pois nós oramos em nome dele hoje e sempre. Amém. Então nós precisamos entender quem é esse anjo e que trouxe, né, toda essa mazela para este mundo. Houve uma época na minha vida em que eu estava distante de Deus e eu costumava dizer que Satanás era uma invenção do homem. Talvez você tenha um pouco disso em si. Já não acredita em mais nada e acha que as nossas atitudes são simplesmente nossas atitudes. Nós somos responsáveis sim pelas escolhas que fazemos, mas há um diferencial. O homem ele é incentivado a errar por Satanás. Ele quer que nós erremos. Ele quer envergonhar a Deus com uma falha na sua criação, né? Ele quer dizer que Deus falhou. E tudo isso surgiu no coração dele ainda antes de estar aqui na terra, né? Então tem uma passagem que eu gosto muito de ver, que ela está em Jó, no capítulo 1, versos 6 e 7, que mostra como os anjos se apresentaram diante de Deus, né? E diz assim lá em Jó: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Nesse período Satanás já estava na terra, né? Na história de Jó, Satanás já estava aqui na terra. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela.
Então nós podemos ver aqui que há um local diferente desse onde nós vivemos. Este local houve uma reunião e Satanás foi lá como representante do planeta. Quando Adão peca, ele passa a autoridade do planeta que Deus tinha dado a Adão, é passada então a Satanás através da desobediência. Em 2 Crônicas também fala sobre esse céu. Nós precisamos entender que existe um céu. 2 Crônicas 6,18, né? Então Salomão está construindo o templo e ele, ao mesmo tempo, ele imagina Deus nesse templo que ele está construindo. E diz assim, ó: todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem o céu e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. Quando ele olha aquela grandiosidade, nós hoje nos encantamos com a grandiosidade do templo de Salomão. O próprio Salomão, então, ele olha para aquilo e diz: como pode Deus caber numa coisa tão pequena, construído por mãos humanas, né? Então ele reconhece que ali estava um ambiente que Deus estaria assim presente, mas que aquilo ali não era suficiente para abrigar Deus, né? E nem o céu dos céus podem abrigar a Deus, né? E se há um céu, existem moradores no céu. Será que a gente tem ideia de quantos anjos existem? Qual o exército de Deus? Que tamanho de seres estão aí? Qual a quantidade de seres que estão aqui para nos proteger do mal que assola a nossa terra? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel 28, 14 e de 14 a 17. Tá? Mas antes eu quero fazer uma reflexão com você em Apocalipse 5, 11 e 12. Lá também fala da quantidade de anjos, né, que existem. A quantidade de anjos, então diz Apocalipse: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aqui, vamos dizer assim, Jesus está sendo coroado no céu e os vencedores estão em torno dele. Os seres viventes, os anciãos e todos os anjos, que são milhares de milhares e milhões de milhões. Essa passagem ela é importante para a gente entender o que nos acompanha, mas também entender o que acompanha Satanás. Satanás, quando pecou contra Deus e foi expulso do céu, ele levou consigo uma terça parte, né? A Bíblia diz: a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu, que seriam os anjos. Então, se Deus tem milhares de milhares, milhões de milhões, Satanás tem uma boa parte também de guerreiro com ele, infligindo mal e causando maldade sobre este planeta. Agora vamos ver lá em Ezequiel 28, 14 a 17, sim, como que a Bíblia descreve Lúcifer. Lúcifer, anjo de luz. Como a Bíblia o descreve? Ezequiel 28, 14 e 17. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, né? Pedras preciosas, pedras lindas, ônix, a fênix, né? O berilo, e ali ele estava no meio de toda aquela beleza do céu. Você era inculpável, quer dizer então que ele também teve um período que não houve pecado, né? Não havia culpa em seus caminhos desde os dias em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então Satanás só passa a ter culpa depois que a maldade tomou seu coração. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião. Então, Satanás era um querubim, né? Te expulsei do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Orgulho, beleza. Às vezes nós dizemos, né, eu fiz. Assim como Nabucodonosor, né,
que pastou por longos anos depois que se vangloriou de ter feito Babilônia. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Olhando para si mesmo, a sabedoria de Satanás foi corrompida. Então a sabedoria foi corrompida quando ele deixou de entender que Deus era superior e que ele não podia contra Deus. Ele era a criatura e Deus o Criador. E ele então se corrompe, querendo se igualar a Deus. Por isso o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Então nós vemos aqui que o coração de Satanás se encheu de orgulho, ele olhava para si mesmo e se vangloriava de quem ele era, e por isso ele então se tornou um inimigo de Deus. Em Isaías 14, de verso 12 a 14, nos diz que pecados Lúcifer cometeu no céu. Vamos ver quais foram os pecados que ele comete então contra o céu. Você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Olha como ele é elogiado aqui em Isaías, né? Estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Era um querubim, né? Você que dizia no seu coração. Aí começou o orgulho e o desejo de estar acima do céu. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Então ele queria a igualdade com Deus. Eu posso ser Deus, né? E queria que a adoração devida a Deus fosse então direcionada para ele. Esse outro pecado que ele cometeu. Então, no céu ele começou a errar. Como resultado dessa rebeldia, houve uma guerra no céu, né? Nós vemos lá em Apocalipse 12, de 7 a 9. Então houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Então houve guerra mesmo, né? Miguel, Jesus, lutaram contra o dragão, que é Satanás, e o dragão e seus anjos revidaram. Então havia já os anjos com ele, né? Querendo tomar. Mas estes não foram suficientemente fortes. Os anjos de Satanás então agora estavam enfraquecidos porque já não tinham a glória de Deus, o resplendor de Deus para protegê-los. E assim perderam o seu lugar no céu. O dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então eles foram expulsos do céu, né, tanto Satanás quanto seus anjos, e lançados à terra. A terra então cedeu, pecando e caindo, né, cedendo aos enganos de Satanás, e por isso nós nos encontramos do jeito que estamos hoje. Então, para entender como que o homem chegou a pecar, nós precisamos entender tudo isso que aconteceu no céu. Às vezes a gente coloca a culpa na mulher, a culpa em Eva, né? Ah, mas a culpa foi de Eva, quem mandou ela comer do fruto, né? E a gente não coloca a culpa no verdadeiro responsável, porque a maldade surgiu no coração de Satanás e ele saiu a seduzir as nações, né? E que advertências Deus tinha feito a Adão e Eva? Isso nós já estudamos no vídeo anterior, né? Nós sabemos muito bem que Deus fez advertências sobre não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. E deu a liberdade, junto com isso, de comer de todas as árvores do jardim. Mas Satanás, astuto, então ele agora possui a serpente, que era o animal mais astuto de todos os animais selvagens. A serpente era linda, né? Um animal lindo, que a gente vê que ela depois então Deus a põe a rastejar, né? Dá a entender que a serpente não rastejava, né? A serpente era um animal lindo então e dotado de muitas capacidades. Mas uma das suas capacidades não era falar, os animais não falavam. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Agora nós estamos em Gênesis capítulo 3, no iniciozinho, né, verso 1 a 5.
Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Se a serpente não falava como perguntou a mulher, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha, Satanás usando as palavras da Bíblia, as orientações de Deus, a fim de causar confusão na mente humana. Assim como eu disse no outro vídeo, ele fez a mesma coisa com Jesus no deserto. A diferença é que Jesus usou a própria Bíblia para dar resposta a Satanás. Mas a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ele planta aqui no coração da mulher o mesmo desejo que havia no seu próprio coração, o desejo de ser igual a Deus, acusando Deus então de omitir, de esconder as coisas do homem e da mulher. Deus está guardando esse fruto porque ele sabe que se você comer, você vai ficar tão inteligente quanto ele, você vai saber todas as coisas que ele sabe. E realmente havia uma coisa que o homem não sabia. O homem não sabia o que era o mal. O homem não sabia o que era desrespeitar a Deus. Por isso a ciência do bem e do mal. Porque o bem o homem já conhecia, que era o seu relacionamento com o próprio Deus, com o Deus vivo. E o mal o homem não conhecia, o desrespeito a Deus, a perda da glória de Deus que os vestia. Lembra que o homem não se envergonhava, ambos estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam cobertos pela glória de Deus. E deixando de ter a glória de Deus sobre eles, é claro que o que ocorreria era a vergonha, como eles se sentiram nus e se esconderam logo em seguida, porque o pecado revelou que eles já não obedeciam mais a Deus e aí então se tornam distantes, passam a ter medo e se escondem do Deus vivo. E hoje, de que maneira Satanás tenta nos enganar? 2 Coríntios 11, 14 e 15, capítulo 11, versos 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, então Satanás tem muitos servos, os anjos que caíram dos céus, e os homens também que aceitam servi-lo, fingem que estão a serviço da justiça. Né? A gente vê aí política, quantas pessoas falam, todos os lados dizem que estão em nome de Deus. Dizem que estão a serviço da justiça. Mas a justiça divina é diferente da justiça do homem. E aqui um alerta, Paulo fazendo um alerta para que nós então prestássemos atenção e não caíssemos nesse engano. Né? O fim deles será o que as suas ações merecem. Então essas pessoas que estão agindo dessa maneira, os anjos que caíram com Satanás irão ter o fim que merecem. E a gente sabe qual é o fim, a morte eterna, né? Para os salvos, a vida eterna. Para os perdidos, infelizmente, a morte eterna. Mateus 24, 24, Mateus 24, sermão escatológico de Jesus, Jesus falando sobre os últimos dias na terra. E ele faz um alerta muito precioso. Ele diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. E ele continua dizendo: e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então aqui não está dizendo que os homens de Deus farão milagres
e farão sinais e maravilhas. Mas aqui está dizendo que no final dos tempos, nos últimos dias, nos dias que nós vivemos, os falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas. Então aquilo tudo que você vê muitas vezes por aí, no meio de uma reunião dita que está sendo reunida em nome de Deus e realizando grandes sinais e grandes maravilhas, provém de Deus ou provém da permissão que foi dada a Satanás de tentar enganar o homem mais uma vez? É preciso pensar nisso. É preciso prestar muita atenção de onde realmente está vindo esses sinais e esses prodígios. Vem da mão do Senhor? É para a honra e glória de Deus ou é para a honra e glória do cofre das igrejas que pregam dessa forma e enchem os seus bolsos de dinheiro? Porque Deus não precisa de dinheiro. A obra precisa andar sim, precisa ser financiada. Mas nós vemos pessoas se autovalorizando e cobrando caro para fazer a obra de Deus. Essas pessoas não podem estar trabalhando para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro, e irão pagar caro, assim como Jesus alertou quando a viúva deixou as suas moedas no gasofilácio na porta do templo, que ela dava tudo que ela tinha, mas que o mau uso daquele dinheiro seria cobrado daqueles que recebiam aquele dinheiro. Jesus não disse para ela não dar, não dê a eles, deixe comigo e com os apóstolos. Não foi isso que Jesus disse. Ele a elogiou, apesar dela estar entregando num local onde aquela oferta seria mal utilizada. Mas ele não reprovou que a oferta fosse dada, mas disse que cobraria em dobro daqueles que estavam fazendo mau uso do dinheiro que era ofertado do dízimo devolvido no templo. Mas nós sabemos que o inimigo de Deus, ele não dorme, está branindo como um leão, e ele quer tragar tudo quanto ele possa tragar neste mundo. Ele sabe que o seu fim está próximo e só lhe resta ser destruído no fogo eterno, no fogo de Deus. E ele quer levar quantos ele puder com ele. Mas ele tem um ódio especial de algumas pessoas nesse planeta. Você sabia que a ira de Satanás está direcionada a um determinado grupo? Se lembram quando Deus diz a Adão e Eva: não comerão do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, sinal de respeito. E Satanás foi lá os tentar para derrubá-los da companhia de Deus e tomar o mundo para ele. Mas um grupo de fiéis, um grupo de pessoas, não estou dizendo que esses são os únicos salvos, mas há um grupo de pessoas que Satanás tem mais ódio na terra. E Apocalipse 12, verso 17 nos diz exatamente o que Satanás sente e quem são essas pessoas. O dragão irou-se contra a mulher. Se nós estudarmos Apocalipse, nós vamos ver que dragão é Satanás, Irou-se contra a mulher e saiu a guerrear contra o restante da sua descendência. Mulher, na Apocalipse, se nós formos ver também estudar, mulher é a igreja. Então Satanás irou-se contra a igreja de Deus e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Sua descendência, aqueles que ainda têm um diferencial, que apesar de estar no mundo, conhecem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia. Esse canal é para isso, para que nós venhamos conhecer a Bíblia. E Satanás tem ódio das pessoas que conhecem a Bíblia, porque esses são os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Satanás tem ódio das pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu não estou dizendo que aqueles que guardam os mandamentos de Deus estão dentro de uma determinada igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus são aqueles que conhecem a palavra de Deus, assim como Davi falou: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E lembre-se que a palavra de Deus também diz que se tropeçarmos em um só mandamento, seremos culpados de todos.
Então, nós precisamos nos resguardar para vencer esta guerra. E de que nós precisamos? O que nós precisamos para vencer as armadilhas de Satanás? Efésios 6, capítulo 6, versos 10 a 18, nos dá uma receita muito importante. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortalecer em Deus e no forte poder de Deus. Lembra que os anjos de Deus e Jesus venceram e expulsaram, não se achou mais lugar para os anjos que resolveram ficar ao lado de Satanás no céu? Deus é forte. Deus pode nos fortalecer. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo planta ciladas, sim. E a armadura de Deus é o que pode nos fortalecer e nos manter firmes e enxergar essas ciladas. Pois a nossa luta não é contra pessoas, você não está brigando contra os irmãos. Mesmo irmãos caídos são nossos irmãos. Toda a humanidade é uma irmandade porque toda ela vem de Adão e Eva, criados diretamente pelo próprio Deus. E com a ordem de povoar e encher a terra, e isso foi feito. Então somos todos irmãos diante de Deus. Irmãos caídos e irmãos não caídos, mas somos irmãos. A nossa luta não é contra os pecadores, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Vejam bem, você está pensando que a felicidade está nesse planeta? Aqui em Efésios, Paulo está dizendo que esse mundo é de trevas e que você está lutando contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a grande verdade e a grande batalha. Essa luta está até nas regiões celestiais. E às vezes você sozinho bate no peito, se vangloria e diz que é. Você é vencedor sim, em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro. Mas se você bater no peito como Nabucodonosor fez, quando olhou para a Babilônia e bateu no peito e disse: olha que maravilha eu construí, olha como eu sou poderoso, olha como eu posso destruir os anjos de Satanás, olha como eu expulso um demônio. Toda vez que você usar a palavra eu, você está caindo na armadilha de Satanás. E olha que o mundo prega o abrir mão do eu. Lembra que eu falei que Satanás usa a palavra de Deus? Estamos iludidos com tantas mensagens lindas, mas que no final são mensagens preparadas pelo próprio diabo, a fim de que sejam lindas e enredem o ser humano e nos façam pensar que a vitória nos está garantida e a felicidade será encontrada neste mundo. Vejam bem, duas situações diferentes. A vitória nos está garantida sim, mas a felicidade não é garantida nesse mundo. Porque Jesus foi preparar lugar e quando esse lugar estiver preparado, ele virá para nos buscar, não é isso que ele diz? Do céu descerá a nova Jerusalém, a terra será transformada. Não será nessa forma. Vamos adiante. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Agora que você fez tudo, permaneça inabalável, vestindo a armadura de Deus. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Evangelho da paz. Paz não é guerra, irmãos. Paz não é acusação. Quem acusa é Satanás. Quem incita a guerra é Satanás. Quem quer ver a desgraça do outro é Satanás. Além disso, usem o escudo da fé. Se a coisa estiver difícil, é a sua fé que vai te proteger, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Proteja-se com esse escudo também das pessoas que estão sendo usadas por Satanás para te deixar triste, para te deixar chateado, para te fazer pecar. Porque ao abrir a boca para falar do próximo, ainda que ele esteja nos causando mal, nós estamos pecando contra Deus, porque Jesus morreu por este também.
A porta da graça ainda não se fechou. Ninguém está totalmente selado. Para você e para mim termos o direito de chegar e dizer que alguém está totalmente perdido. Não cabe a nós. Isso é uma armadilha também de Satanás. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Orar uns pelos outros, ajudar na caminhada. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. No próximo vídeo nós vamos falar então especificamente sobre o momento do pecado de Adão e Eva, como eles se comportaram. Para entender este momento era preciso primeiro entender o inimigo de Deus e como ele trabalha. E é assim que Satanás trabalha. Muito cuidado, porque você pode pensar que está fazendo a coisa certa, quando na verdade o que estamos fazendo é desagradando a Deus. Como saber? Somente estudando a palavra de Deus, somente estando em oração. E é o que nós vamos fazer agora. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos a Deus imensamente, porque o Senhor, mesmo quando não merecemos, o Senhor nos acompanha. Ó Deus, alcança todos os lares que este vídeo puder entrar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito chegue primeiramente nessas casas, ó Pai. As pessoas que estão ansiosas, que não sabem mais o que fazer para deixar o cigarro, para deixar a bebida, para deixar de se iludir, ó Pai, com falsas alegrias momentâneas que depois se transformam em longos períodos de dor e arrependimento, assim como os Teus filhos no jardim do Éden se esconderam de Ti. Nós, quando cometemos os erros, estamos alegres e sorrindo, mas em seguida, quando a nossa consciência é recobrada, o que nós sentimos é o peso da vergonha de estar na Tua presença. Ó Senhor, se tem alguém neste momento com esse sentimento, traga alívio, ó Pai. Traga, Senhor, um coração leve. Troque os pecados de todos nós pela vitória em Cristo Jesus, pois no sangue do Cordeiro nós queremos ser lavados. Abençoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós como Teus filhos, pois ainda somos pecadores. Ajuda-nos nessa jornada e adentra no coração de cada um que puder estar ouvindo esta oração. E que o Senhor nos livre de todo mal e nos dê força para ajudarmos os nossos amigos a vencerem também. Não queremos fazer isso pela glória própria, mas é porque esse é o plano original, ó Deus. O Senhor nos deu como seres humanos a condição de participar da criação através da geração de outros seres que o Senhor cuida enquanto nós ainda planejamos. E nós hoje sequer planejamos ter essas crianças, ó Pai. Elas acontecem em nossas vidas, mas são Teus filhos porque toda a terra é Tua, Senhor. Tende misericórdia de cada um, ó Pai. Cuida das jovens mães que muitas vezes não conhecem a própria vida, não sabem a dificuldade que enfrentam neste mundo e não têm ideia de como orientar os seus filhos. Não permita que vivamos numa fantasia, mas dá-nos a alegria da realidade da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos hoje e sempre. Amém. Querido, que Deus te acompanhe, minha querida, que Deus te acompanhe. E que a sua vida possa ser repleta de felicidade, porque o Senhor é contigo e o Senhor te fez vencedor. Tome posse dessas bênçãos. Aceite que é um vencedor. E quando o pecado e o mal bater na sua porta, clame a Deus por ajuda e que Ele possa estar te defendendo hoje e sempre. Uma terça parte dos anjos caiu sim do céu com Satanás, mas uma terça parte ainda restam 2 anjos poderosos de Deus para lutar contra cada anjo mau de Satanás. Isso quer dizer que para cada tentativa de maldade há sim poder de Deus para nos libertar. E Deus está pronto para fazer isso. Ele já fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos ter uma excelente semana e que possamos estar juntos muito em breve,
É o que eu peço e agradeço a Deus. Amém, amém e amém.